que de certa forma, e isso para dizer assim, que até onde vai o conhecimento teosófico? Em outras palavras, se quer dizer isso. Quando eu tinha pouco tempo que eu frequentava a loja, que eu era até simpatizante, eu vi algumas vezes dizer, não, tudo é teosofia. Mas se a gente for olhar bem, temos um livro como Teosofia no Lar, e tem a teosofia prática, teosofia aplicada, o livro Ideias da Teosofia, ao governo, à educação, às várias áreas. Está lá um grupo formando de formar escolas teosóficas no Centro Raja, baseado em um trabalho feito pela Sociedade Teosófica das Filipinas, e não é só o que ensinar na escola, até as relações entre professores, alunos, as relações humanas. Se for olhar, ou seja, a teosofia vai em nível histórico muito mais longe do que a nossa história oficial, ou seja, conhecimentos de história, de geologia, de ciência natural. E, além disso, a ciência esotérica, ela vai além do plano físico, ou seja, em todas as áreas, quer dizer, que a ciência exotérica oficial atinge, a esotérica também atinge a questão de ter um olhar teosófico, que muitas vezes, quer dizer, às vezes ora uma coisa. Eu não lembro agora qual foi o filósofo que falou, eu acho que foi Schopenhauer, diz assim, que o grande lance não é a pessoa ver o que ninguém viu, é pensar o que ninguém pensou sobre o que todo mundo vê. A coisa às vezes está ali bem na frente, mas a visão já contaminada pela cultura, pela vida que a pessoa levou, pelas experiências passadas, fica um pouco limitada. Ou, quer dizer, a pessoa vê aquela notícia no jornal, mas como é que a questão disso seria visto pela ciência esotérica? Como é que a gente poderia dar um olhar teosófico, parar, tentar ver a coisa como um todo, com mais profundidade? Aqui temos uma figura assim, de alguém no topo de uma montanha, sempre subiu a montanha, uma linguagem esotérica, da ideia de a pessoa de uma elevação do estado de consciência, do estado de consciência mais elevado. E de tudo que a gente estuda de teosofia, ainda que cada vez mais a nossa percepção ela vai se ampliando. Se for olhar, desde o reino vegetal, o vegetal ele tem alguma sensibilidade emocional. Às vezes, conforme o peso das pessoas sejam próximas da planta, isso influencia no florescimento. O animal já tem uma sensibilidade maior. E o ser humano, a ideia é que ele vai ter vários graus de sensibilidade que variam de muito pouco até uma sensibilidade extremamente alta. Sobretudo as pessoas envolvidas com arte, com artista, em geral, ele tem uma sensibilidade maior. Uma pessoa que a meditação, a yoga, essas atividades, que a pessoa vai ter uma percepção maior. Ou seja, a gente parar para olhar uma certa situação da vida. Poxa, com a experiência que eu tinha hoje, há 20 anos atrás, eu viria de outra forma. Mas, com o passar dos anos, muitas vezes a visão pode ficar cristalizada. Então, a ciência esotérica nos fornece elementos para ampliar nossa visão. A gente pode ver uma palestra, pode ler um livro, tudo, participar de discussões em grupo, mas e a própria questão que a gente for tentando aplicar ou associar aquilo com as informações que a gente recebe com as nossas vivências, essa visão vai se ampliando. Ou seja, a ciência esotérica é um conhecimento bem vasto, mas que nós caminhamos com direção a uma meta, a um alvo, em direção à luz, a um alcance de uma vida mais plena, de uma vida mais completa. Aí traz, quer dizer, todos aqueles conhecimentos da ciência, atua em todas aquelas áreas que a ciência atua, a ciência exotérica, mas nos outros planos, quer dizer, a nível astral, a nível mental, a nível búdico, se pode dizer que a ciência esotérica ela abrange tudo e mais alguma coisa. E aqui é que a gente tem essa figura, ou seja, de algumas pessoas, de uma árvore, aqui um planeta e tudo, que todo esse processo e tudo ele não acontece de maneira isolada. Ou seja, a pessoa
Se a gente for pensar na biblioteca da Loja Costume, que é uma biblioteca relativamente pequena, mas é livro como que quer dizer como que é para ser estudado. Ver o catálogo da editora teosófica. Ou formos ver a biblioteca do Centro Rádio, que ela é muito que ela é enorme. É muito material, mas todo esse conhecimento ele está interligado, ele está relacionado. Então, se a gente começa a estudar uma coisa, aí vê outro livro, esse assunto eu não conheço. Está sempre associando aos assuntos anteriores, sempre procurando ter aquela visão do conjunto, e que isso afeta a nossa vida, a vida dos animais, dos vegetais, até dos minerais, porque na teosofia não existe matéria morta, o cosmos, tudo. Essa ideia desse conjunto, eu quis passar essa ideia dessa abrangência, nessa figura aqui da ciência esotérica, mas ao mesmo tempo, quer dizer que, e por que esse estudo? Qual a razão desse estudo? Essa é a meta desse caminhar na direção da luz, através de uma elevação de consciência. A gente tem uma mente aberta, ter os olhos bem abertos para fazer esses estudos. Então, só nessa coisa que tudo abrange, isso meio que já toca um pouco na ideia do conceito da unidade. Eu estou aqui falando para pessoas que são membros da sociedade teosófica. Mas isso fica gravado no YouTube, vai para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de teosofia. Mesmo assim, a gente precisa passar, ver esse conjunto de unidade no mundo, no dia a dia, no que é comum, até o ponto de a gente intuir realmente esse sentido de unidade. Que uma coisa é ter uma ideia do que é unidade, teoricamente. Outra coisa é a gente passar para sentir o que é unidade. Nessas danças circulares sagradas, uma vez eu participei de uma dessas danças, eu já participei de várias dessas, mas uma vez que eu participei, tem um grupo assim de mais 7, 8 pessoas da roda, na hora assim, aquela sensação, essa roda toda é uma coisa só. Mas foi uma sensação muito rápida. Que o verdadeiro conhecimento ele vai além da mente, ele vai no búdico, no intuitivo. Mas o elemento que nós temos para trabalhar é a mente. Nós temos a quinta sub-raça da quinta raça, ou seja, no período que o desenvolvimento da mente ele é extremamente importante, que o foco é esse. Então, através da mente, como é que nós podemos perceber o conceito de unidade? Aqui eu tenho uma figura de uma célula. Olha, tudo aquilo que nós, os animais, todos os seres ingerem, ou até que as plantas absorvem dos nutrientes da terra, tem um momento do processo daquele nutriente ser assimilado, aí ele é assimilado pela pessoa, ele é pela planta, ele vai ser assimilado pela célula. Então, existe um processo de digestão dentro da célula. O oxigênio que a gente puxa para botar para fora gás carbônico, chega um ponto que a respiração a nível celular. Entra oxigênio na célula e gás carbônico é posto para fora da célula. Ou seja, o que existe no corpo humano existe na célula. Tanto que existem bactérias, amebas, outros seres unicelulares, que são outras formas de vida. E cada célula, ela não existe, quer dizer, não vive por si só. Ela existe para o corpo humano como um todo, ou para o ser vivo como um todo. Para ser feita a coisa. Então, ela tem o seu papel a cumprir. E as células, elas têm seus ciclos. Uma célula, uma hora, algumas células morrem e outras células vão nascendo, quer dizer, vai havendo uma renovação. A célula cancerígena é aquela célula, digamos assim, que se recusa a morrer. Ela passa do seu tempo. Uma comparação com uma pessoa que precisa se poxa, ser o ego é tão forte que a célula não quer abrir mão da sua existência, porque esse é o papel. Para os seres unicelulares, a reprodução deles, a célula, que assim for a célula mãe, ela se divide em duas, aí daí seus filhos, a mãe deixa de existir, mas continua. Ou seja, uma célula que morre, o trabalho que aquela célula teve para aquela vida, para aquele ser vivo, esse trabalho continua. O papel daquela célula terminou. Uma pessoa que às vezes já tem tempo de parar, de se aposentar, tem que passar seu conhecimento já para outras pessoas, e a pessoa não quer abrir mão daquele conhecimento.
A pessoa já está com a idade mais limitada, já está mais velha, não tem mais aquela força para trabalhar, começa a produzir menos e tira a chance de outras pessoas de fazer o melhor que é para aquele conjunto. É um comportamento, quer dizer, patológico, de um apego, que a pessoa causa danos, às vezes, para a organização que você está e para a própria saúde da pessoa. É a mesma situação dessa célula. Ela vive no conjunto. E o corpo humano em si. Cada órgão tem um papel para fazer. Mas o que vale o funcionamento do corpo é a integração de todos esses órgãos, com todas as suas células. Respirar. Respirar é vital para a vida. Mas a força para a respiração vem dos próprios pulmões. Mas a força para inspirar, ela vem dos rins. Ou seja, todos esses órgãos, eles têm os seus papéis para fazer. A, a própria medicina oficial, ela já reconhece algum efeito de algumas emoções, quer dizer, que não é só do plano físico para fazer. Nós temos que o medo afeta os rins. E mais especificamente, o medo de recomeçar, o medo de seguir em frente, pode afetar o joelho. O medo da pessoa perder a referência, o que a pessoa tem como referência, afeta o ouvido. Tem muita causa de labirintite. A raiva, a irritação, afeta o fígado. A preocupação, ou então pensamentos repetitivos, uma coisa só, pode afetar o baço, o estômago. Euforia, avidez, o coração. Então, eu tenho esse conjunto. Quer dizer, o conjunto do corpo humano como um todo e o conjunto se afeta as emoções e até no nível físico e o mundo à nossa volta. Poxa, uma pessoa, Rafa de tal, ele está com uma gripe forte, está com Covid, então você deve evitar, de tudo, andar em outros ambientes para não contaminar as outras pessoas. O ar está poluído, vai afetar a pessoa para fazer. Ou seja, um animal, uma planta, um ser humano, ele é afetado pelo ambiente em volta, o ambiente em volta afeta ele, ou seja, porque tudo é um conjunto, tudo faz parte de uma unidade. Isso até a nível quântico. E você sabe, de que a forma que nós observamos alguma coisa, houve um tempo uma pesquisa, que depois essa pesquisa que foi uma coisa falsa, e tinha congelado cristais de água, que mostrou que as emoções de uma pessoa com raiva, com irritação, quer dizer, perto da água, o aspecto que os microcristais de água tinham em uma pessoa no momento amoroso. Isso foi muito divulgado. Depois foi identificado que essa informação foi falsa, que foi uma simulação. Isso não tira o valor do conhecimento em si. Muitas vezes as pessoas, para sabe alguma coisa intuitivamente, ou até sabe que é axiomaticamente, a gente parece lógico, não tem como provar, e forja coisas para serem provadas do que existe a nível quântico para fazer, um nível mais sutil. Isso não desfaz o conhecimento. Uma vez eu participei de um curso dado pelo chinês, um curso online, tempo da pandemia, era o que a gente mais tira curso online para fazer. Ele botando, quer dizer, que assim, de fazer germinar, quer dizer, tipo uma experiência que se faz em escola, de botar semente no feijão, quer dizer, para germinar aquela coisa curta, no experimento, isso, mas você bota essa em duas germinações diferentes para uma. Você procure, todo dia, você olhar, você visualizar, você passar amor. A outra passa sentimentos de ódio. Poxa, eu comecei a fazer a experiência, mas eu viajei logo depois. Pô, mas eu vou visualizar minha casa e visualizar essas duas coisas. Uma coisa bem amorosa. Vou ter para uma planta e para outra planta, tudo que eu tenho de ruim, de negativo, eu estou mandando para essa planta. Quer dizer, eu estou limpando de mim para fazer. Quando eu voltei, o aspecto estava totalmente diferente. Mas é um experimento simples, que a gente dá para chegar que a nível quântico, como tudo é interligado. Quer dizer, eu estava em outra cidade, a uma distância de umas 2 horas, 3 horas e meia de viagem, mas existe essa interligação para fazer. Nível emocional e nível mental, que afeta o nível quântico. Se diz assim, que uma pessoa, ela,
Você pode se afastar, ir para lugar de, claro, a gente está lugar de natureza, de campo, a gente consegue se aquietar. Mas a tensão que está no ar, ela continua no ar. Isso pode suavizar, mas isso não impede totalmente. Se a gente pensa pensamentos ruins, isso vai alcançar de uma pessoa que nos magoou, que vai estar lá na Europa. Isso chega. Tem são várias formas de perceber essa unidade. Aqui a ideia de ecossistema. Eu já dei algumas vezes uma palestra voltada para o despertar de uma consciência ecológica. Que, por exemplo, no livro do Murilo Nunes de Azevedo, de Ecologia Ambiental, e de alguns trabalhos que eu fiz voluntários, voltado para ONG voltada para meio ambiente, fazendo toda essa correlação. Muito tempo atrás, o protocolo de Kyoto foi assinado recentemente pelos Estados Unidos para reduzir a emissão de gases poluentes, que era o maior poluidor do mundo. Senão, que tinha que pensar nos interesses do país, não era interesse do mundo. A atmosfera é a mesma? Será que os americanos, eles não respiram? Temos questões como de que o aumento das temperaturas globais ele vai afetar lá na calota polar, mas esse degelo aumenta o nível dos oceanos. E isso pode aumentar correntes aéreas, ventos mais fortes. E pode afetar em qualquer parte do mundo que esteja lá distante. Porque são situações que são até a gente pode ver em jornal, são situações comuns para a gente, mas que nos ajudam a trabalhar essa ideia de unidade. Isso aqui é estudo global, ele tem muito a ver, quer dizer, tudo são o aumento da intensidade do Sol. Sim, é um fator. Mas nós temos essa questão que muitos gases de efeito estufa, que não retira da atmosfera, com desmatamento, isso sobe e ajuda a destruir a camada de ozônio, nos protege do Sol. Usamos adubos químicos. Eles mudam a estrutura da planta, às vezes está tendo um saudável para se comer. E se for adubo químico com nitrogênio, o nitrogênio se desprende e sobe e vai destruir essa camada de ozônio. Tem uma música, não lembro agora o nome da música que fala, mas tem um trecho que diz assim: Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Aqui é uma figura de bolsa de valores. Às vezes o preço da laranja lá na Austrália vai afetar o custo da laranja aqui no Brasil. Você vê que o mundo todo está interligado para fazer. Aqui é uma figura, quer dizer, de um revólver, essa parte de dinheiro, o tráfico de drogas. Muitas vezes a droga é plantada no chamado terceiro mundo, mas ela é comercializada principalmente para o consumidor está no primeiro mundo. Aí, quer dizer, são muitos crimes quer dizer, que não têm fronteiras, problemas que são internacionais. Só querer isolar, querer separar uma pessoa, assim, eu quero saber de mim. No entanto, ou seja, às vezes, muitas empresas e tudo, elas têm que investir muito em segurança, porque elas querem faturar, elas querem tirar mais lucro. Esse faturar, às vezes, leva muitos outros à pobreza, à miséria, aumenta o assalto, às vezes, mas elas precisam se proteger disso. Ora, qual é o sentimento que leva à unidade? O sentimento do amor. O que dizia a música, a terra estão te maltratando por dinheiro. Uma questão do egoísmo, para aquela comparação que eu fiz. Depois, se a célula cancerígena é uma célula que tem muito ego, essa célula, ela não quer morrer. A pessoa, assim, de que existem áreas do cérebro e tudo que são ativas, aquela droga de êxtase, que é essa droga da sensação de bem-estar, que ativa uma área do cérebro. A pessoa, quando você ajuda as outras pessoas de coração, sem interesse, ativa essa mesma área. O, o provérbio, dinheiro não traz felicidade. Ou seja, os males do mundo têm a ver com o egoísmo, uma visão separada, e o caminhar para a unidade é buscar esse amor. E esse próprio egoísmo, o livro A Vida Espiritual de N.B. ela fala que todas as pessoas buscam a felicidade, seja na vida amorosa, seja no sucesso profissional, algo que só quer realizar.
na vida, até numa escalada financeira, todos buscam a felicidade. Mas essa felicidade, seu amor, numa posição fechada, egoísta, que os pés dos mestres falam, de que só com amor todas as outras qualificações vão ser adquiridas. Seu amor pode ter todas as outras e não vai conseguir. Que é aquele ponto de que a pessoa já está no final da escalada do reino humano e a pessoa já vai passar para o reino super-humano. Não precisar mais reencarnar. Já esse desejo de se fundir com a unidade. Já um amor extremamente intenso, que começa a se formar desses amores menores. Isso é uma característica do desenvolvimento do corpo búdico, que é o corpo que permite essa percepção da unidade. Então, toda forma, um animal de estimação, um animal de estimação é uma forma de trabalhar o amor para as pessoas. Ajuda na evolução do animal e, ao mesmo tempo, um bom sentimento para fazer. Na vida familiar, às vezes tem tantas hoje de bullying, às vezes o ambiente tão hostil em escolas, trabalhar a fraternidade entre alunos e tudo, uma das metas das escolas teosóficas, todo esse exercício de amor faz permitir, quer dizer, ajuda mais a trazer essa percepção da solidariedade. E até uma questão do todo, do cosmos. Nós dizemos assim, quer dizer, que muitas coisas, quer dizer, sempre destrói a camada de ozônio, quer dizer, poeira cósmica sai da Terra para o cosmos. E ao contrário. Mas, mas quando a Lua está cheia, o pessoal o pessoal que é maluco é mais atacado. Mas é dito cientificamente que até as pessoas ditas normais, em época de lua cheia, existem mais acidentes, mais revoltas agitadas, que tudo influencia tudo. Tudo está interligado. Quer dizer, tudo é uma unidade. Por mais que se queira separar. A gente pode separar para fins didáticos. E tudo, e tudo isso existe para um processo de aprendizagem, para um processo de treinamento, para a gente despertar a nossa, aquela meta anterior, subir a montanha, um alvo em direção à luz. A gente trabalhar a nossa divindade interna, porque se tudo está em tudo, então Deus está em nós, está em tudo. A gente buscar a nossa divindade interna. Aí tem, por exemplo, boas vibrações para uma pessoa que tem problema de saúde, para uma pessoa que tem problema de alcoolismo. Tenta falar, a pessoa vai ouvir, tenta irradiar aquela vibração. Já que tudo é unidade, já que tudo está interligado, então, internamente, meditações em grupo para reduzir criminalidade, reduzir incidência de Covid, reduzir violência, outras coisas assim, para preparar aquele ambiente. E o processo de treinamento é um treinamento uno. As nossas interações, inclusive, que sejam elas afetuosas, ou seja, relações até bem desagradáveis, isso faz parte. Se alguém esbarrou na nossa vida, isso nos traz muito de sabores, pode ser uma questão kármica. Isso pode vir de vidas passadas, ou até dessa vida mesmo, em ter atraído essa pessoa para quitar algum débito com essa pessoa. Ou até essa pessoa pode não ter a ver com o nosso passado, mas a gente tem que ter alguma coisa a aprender com essa pessoa, passando por esse tipo de situação. É o todo. Eu tinha um aluno na escola, ele aprende com um professor, mas ele vai aprender com os colegas para fazer trabalho de equipe, ou até interação, a socialização, no recreio. Ele vai se socializar com outros alunos, faz parte da aprendizagem, relação com os pais, com a família, com os funcionários do colégio, com esse todo. Aí se fala, mas tudo isso, toda essa unidade, o planeta, as pessoas, os animais, onde é que isso foi criado? Ora, o princípio divino, ele é, quer dizer, uma coisa eterna, atemporal. Ele não tem começo, ele não tem fim. Não pode dizer assim, houve início para vir uma criação. Mas o que existe assim, mais próximo à ciência esotérica para a criação, a gente pode falar de uma manifestação.
há uma manifestação, essa manifestação se segue por um período, depois vai para lá, essa manifestação, aí vem nova manifestação. São vários ciclos. Desde o ciclo diário, a Terra gira em torno do Sol, o ciclo de a sucessão dos dias e noites, é um ciclo. A semana, o mês, o ano, é outro ciclo. Ah, as várias encarnações de uma pessoa, os próprios ciclos da natureza, relógio, relógio geológico do planeta, há ciclos dentro de ciclos. E cada vez que um ciclo desse acontece, peraí, aliás, tem uma frase, existe uma peça de teatro chamada Nossa Cidade, e tem uma frase que diz: cada criança que nasce é mais uma tentativa da natureza de fazer uma criatura perfeita. Se espera de que cada encarnação ou cada ciclo que se passa, poxa, em relação ao passado, o fulano de tal está muito mais maduro para fazer. Que a consciência vai se expandindo e que a forma ela possa ser aprimorada. Por que é que eu botei aqui vários relógios? Primeiro, para dar essa ideia de ciclo, de periodicidade. Então, assim, mesmo os conhecimentos, as coisas das religiões, muita coisa que existe no islamismo, ela já existia no cristianismo para fazer. O islamismo é a religião mais nova. O islamismo traz coisas que já existiam no budismo, no hinduísmo, ou até na teosofia original. Não há nada novo sobre o sol. Ou seja, não há nada novo, ou seja, muita coisa vai se remanifestando, vai ressurgindo, vai se passando por vários ciclos aqui simbolizados por esses relógios. Mas por que esses relógios? Eu coloquei relógios diferentes. Porque cada vez que repete, não é a mesma coisa. A gente passa o dia e a noite, a gente passa um ano, o nosso olhar sobre a vida, nós somos iguais como a gente era um dia atrás, há 10 anos atrás. As espécies animais de hoje são as mesmas que eram ao, há 3 milênios atrás para fazer. As civilizações, elas são a mesma coisa, ou seja, a forma ela vai mudando, vai se buscando formas mais perfeitas. Um escultor, ele vai lá moldar aquela escultura, com os anos de prática, as formas que ele vai construir são cada vez mais perfeitas. Com os anos de vivência e de crescimento interior, as nossas formas elas vão se modificando. Seja o nascimento de uma pessoa, de um animal, civilizações que sobem e que descem, para fazer para tudo. E nós temos que aqui é a figura do Big Bang, que é assim, a origem do universo. Ou seja, que toda energia concentrada em um átomo, através de uma explosão, isso vai formando quer dizer, as galáxias, estrelas, planetas, o universo, como a gente conhece. Aí chega um momento tal em que toda essa energia ela vai sendo drenada por um ponto só, que se chama de buraco negro, até que a luz, por sua própria gravidade, então se encerra aquela manifestação. Se a gente for falar para a ciência, para a ciência oficial, de para lá de Manvanta, para que termo é esse? Que papo é esse aí para fazer? Embora dos buracos negros e do Big Bang, já existe até uma explicação científica para isso. Que Ana Blavatsky fazia. Daqui a 100 anos, a doutrina secreta vai começar a ser entendida. Então, 100 anos da doutrina secreta foi no final do século passado. Mas, mas na própria mente humana, nas cartas dos Mahatmas, a primeira carta que o mestre fala para Síndia, existe uma a pessoa ao aceitar mudanças na ordem pré-estabelecida, existe muita resistência para isso. Embora muita coisa do conhecimento científico já nos permita
fazer. Ou seja, a globalização está aí. Tráfico, quer dizer, crime internacional, evento de estupro que envolve o planeta inteiro. No entanto, é tão difícil aceitar essa ideia de unidade. Até porque isso, poxa, mexe em interesses econômicos, mexe nos egos psicológicos das pessoas de muitas maneiras. Essa restrição, dessa falta, desse amor, assim. Aqui eu passo um pouco dessa natureza certa do homem, embora eu já tenha, de alguma maneira, falado um pouco sobre isso. Eu sei que esse é um curso introdutório, vai ter, tem, às vezes, juntando na frase muitos assuntos, que estão tão interligados que é difícil separar para fazer. Ou seja, porque tem o corpo físico com matéria do plano físico, que é o mundo que a gente conhece. Ah, o corpo etérico. A acupuntura, os pontos da acupuntura, eles são baseados em conhecimento do corpo etérico, algo que do tempo da visão astral que existia no tempo da raça Atlantis, que esse conhecimento ficou, embora não se saiba a origem. Mas a nível de Brasil, a Sociedade Brasileira de Medicina já conhece a acupuntura como uma ciência como aceita cientificamente. Porque eles veem estatisticamente os resultados que dá. É uma coisa baseada em corpo etérico. O efeito das emoções, eu já falei alguma coisa sobre isso. Isso afeta o plano físico, não só a nível da saúde da pessoa, mas climas de tensão, emoções pesadas a nível global. Isso passa, quer dizer, pessoas tensas. Muitas vezes os telejornais passam mais notícias ruins, aquelas coisas de impacto que passam para as pessoas. Muita raiva, muita coisa disseminada. Isso se manifesta na natureza como tufão, como catástrofes naturais. Isso, às vezes, muita peso emocional. Uma pessoa pode ter uma erupção de pele, o planeta ele pode ter sua erupção de pele dessa forma para fazer. A qualidade dos nossos pensamentos, a gente para, a gente, ó, é que, como a gente pode atuar teosoficamente, é, só a gente parar, a gente mudar nós mesmos, a gente vai mudar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para irradiar essa energia, para irradiar essa vibração. Eu trabalhei muito tempo com atendimento ao público. Aí teve uma vez de que eu, quer dizer, uma correria, eu vou tentar. Cada pessoa que vai chegando, eu vou visualizar e vai fluir bem o atendimento dessa pessoa. E eu fui melhor, mas teve um sujeito que ficou extremamente agitado, não sei o quê. Esse sujeito não deu certo. Daqui a pouco o sujeito volta. Ele voltou, olha, eu me exaltei, vim me pedir desculpas, vim me desculpar para fazer. Não é que isso sempre vai funcionar. Mas se uma pessoa faz isso, se várias pessoas fazem isso, famílias, grupos já passam a trabalhar dessa forma. Quer dizer, de cima para baixo. No livro Saúde e Espiritualidade, de Geoffrey Rosa, ele diz assim, que a saúde flui de cima para baixo, ou seja, a saúde vem desde Atman. Então, alguma coisa, um corpo múltiplo bem desenvolvido, certas distorções do corpo mental, do corpo astral, para fazer, isso vai impactar direto a saúde física. E a nível planetário, até a nível cósmico, como o nosso trabalho ele pode, se fala, como o trabalho individual ou grupal no outro plano, como isso pode ter um efeito forte? Que são esses benefícios que, para essa ideia da unidade, a gente não possa intuir totalmente, pode perceber um pouco mentalmente, nos permitem fazer essas coisas. Aqui um pouco da ideia da evolução, mas quer dizer, pelos reinos elementais. O primeiro reino elemental
é composto por aquele ser que vai ser a matéria que compõe o corpo mental abstrato, o princípio, a essência das coisas. E muitas vezes são esses elementais que compõem a mente dos fanáticos, que é o perigo do fanatismo desse ideal. Eu li uma matéria, mas achei muito tempo atrás, falando de que pessoas, muitas vezes, que querem lutar pela paz, são capazes de maiores violências em nome da paz, da causa da paz. Que às vezes uma pessoa que defende o vegetarianismo é capaz de comer o outro vivo, metaforicamente falando, pela causa do vegetarianismo. Ideais são coisas extremamente importantes, mas é a qualidade desse elemental, ou seja, da, da manifestação que tem como ser separado, mas por esse reino elemental. Depois vem do princípio das ideias para coisas mais concretas, dos que formam os pensamentos concretos. Depois vem o elemental que forma as emoções. Aqui figura de pessoas como se fosse uma máscara. A árvore de tal, mas a pessoa de tal, ele é muito zangado. Ele é muito irritadiço para fazer. Nos contos, que contos de fadas, eles passam, às vezes, muitas mensagens ocultas. A história da Branca de Neve dos Sete Anões. O outro não zanga, o outro é feliz. São estados de espírito. Mas muitas vezes as pessoas incorporam aquele estado de espírito como se fosse uma máscara da pessoa. A, a ideia de persona, personalidade, uma ideia de uma máscara. Vira um certo rótulo. Ah, falou de tal, não, pelo meu temperamento não dá para eu aguentar isso. Ou pelo temperamento que você está acostumado a ter. Como numa situação, às vezes, de emergência, sabe agir de uma forma diferente. Ou uma pessoa que é altamente sorridente, mas você olha que você é muito sorridente, que é até inadequado para fazer. A pessoa, mas meu jeito é esse para fazer essas emoções. Do mesmo modo, a gente tem assim, que nós, depois do terceiro reino elemental, vem o reino mineral. Nós temos minerais, ferro, sódio, potássio. Eles devem estar em certa proporção no nosso corpo. Uma proporção a mais, uma proporção abaixo da faixa, que o exame de sangue vai ver que não é bom para a saúde. A mesma coisa dos elementais, eles devem ter uma certa proporção. Uma alegria excessiva, exagerada, uma euforia, pode fazer mal para o coração, mas a falta de alegria também. Uma certa dose de medo e tudo, daquela coisa que a pessoa que não tem medo de nada, uma prudência, uma cautela, algum nível de receio, ele é salutar. Mas uma dose muito forte, ele pode até paralisar para tudo para fazer. Também a gente seguir a proporção dos minerais, a proporção também dessa matéria, desses rins elementais em nosso organismo. Aí, depois vai para o reino vegetal, o reino animal, até chegar ao reino humano. Então, do reino humano, desde o pré-histórico, até várias coisas aqui. Aí que equivocadamente, muitas vezes o ser humano se julga o topo da evolução. Pensar no ser humano como topo da evolução é algo realmente muito triste. A gente vê tanto egoísmo, tanta atrocidade, tanta maldade no mundo para fazer. Que está sendo o topo. Então, traz aquela ideia do orgulho. O orgulho é filho do egoísmo para fazer. Do eu sou mais forte. Em escola, muitas vezes, aquele aluno que é maior, mais alto, às vezes ele quer bater nos outros. Mesma força que ele dá autoafirmação pela força para fazer. O que se fez na colonização, o que se fez com os índios para fazer, assim, eles eram, a população indígena era uns 100 milhões no tempo do descobrimento. Uma estatística já de alguns anos atrás era de 6 milhões. Ou seja, a procriação, que ela fosse bem maior, reduziu para ser feito isso realmente, para fazer. Houve no tempo eu acho que esse século XIX, de história não falho, África e Ásia, muitos países da Europa, eles invadiram o país da África, da Ásia e tudo,
se chama de diplomacia do canhão e do fuzil. Nós somos mais fortes. Os portugueses somos mais fortes que os índios. A gente pode impor, a gente pode tirar a nossa vantagem. Você achar o mais forte. Aí a força de Gandhi para conseguir a independência da Índia foi trabalhar justamente a paz. A coisa contrária, a não violência. Muitos, de fato, morreram com aquilo dali, naquele processo. Mas sem eles reagirem, se conseguiu um apoio internacional. Então, sem haver violência, a paz, sim, que é uma elevação maior, trouxe esse sentido de evolução realmente. Quer dizer que a evolução não é poder para ser usado de maneira desordenada, desse se achar superior. A própria superioridade, você não se acha superior. Como se fosse assim, uma pessoa adulta vai, diz assim, a outra é só uma criança, vai falar com menosprezo? A criança é uma etapa da vida. Como vegetal ou animal, foi uma etapa da vida passada. Ninguém pode ser a pessoa, como o aluno que está no segundo grau, está mais adiantado do que no ginásio. Mas não fazer ele superior por causa disso. A própria superioridade em si não é presa a essa ideia assim, de ser superior, de se achar superior para fazer. E quanto mais a pessoa vai caminhando, ou seja, para uma postura mais altruísta, mais amorosa, de fazer aquela coisa pensando no outro, pensando no bem comum, essa é a meta lá apontada, do subir a montanha, do alvo, de alcançar a luz. Essa é o caminho. A própria ciência exotérica, ela não reconhece os reinos elementares para fazer, não tem. E também há linhas de evolução paralelas. Foi dos doentes, gnomos, ondinas, salamandras, quer dizer, os elementais dos quatro, ligados aos quatro elementos para fazer. Essas outras formas. Ou, em um nível mais adiantado, o próprio reino angélico. Que o próprio processo que fala assim, de um Deus criador, o livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, colocamos lá, quer dizer, que é um grupo de hostes, arcangélicos e tudo, que faz esse trabalho dessa criação, que inclusive sujeita essa criação a ter alguma falha. Da mesma forma que nós cometemos falhas, nós cometemos erros e tudo, a gente vai aprendendo vida após vida, dia após dia, esses próprios anjos e tudo, as próprias manifestações, elas vão sendo aprimoradas na forma. E porque do reino animal, existem alguns animais mamíferos que são portas de entrada para o reino humano, que antes disso foram répteis para fazer. Então, os aves e anfíbios são outras linhas evolutivas. Mas todas essas linhas evolutivas, ou o ser humano, uma hora, vai ser um Deva para o reino angélico, ou algum ser do reino angélico vai por outra linha evolutiva, ele vai passar pelo reino humano, de alguma forma. Até a sua evolução está completa. Faz parte desse processo. O animal, ele age por instinto. O anjo não precisa de ter aquele livre-arbítrio. Ele só faz aquilo que é correto. Então, o ser humano é o que tem mais chance de errar. E a profeta dele errar é que ele vai aprendendo. Como você diz, é uma criança ou adolescente. Se ficar o tempo todo do lado, controlando, não vai deixar crescer, não vai deixar se desenvolver. O tempo da idade do ouro, a lei é 100% cumprida. O Kali Yuga, idade do ferro, só é de 25%. É o maior livro, é Tempos do Kali Yuga. Tempos do Kali Yuga são tempos de maior liberdade que permite que as pessoas errem mais, que haja mais coisas serás negativas no mundo, mas que haja uma maior evolução, uma maior aprendizagem. Faz parte desse processo. Dos elementos da natureza, quer dizer, existe, na verdade, quer dizer,
Ciência esotérica fala de 7 elementos. Temos os 4 elementos principais, terra, fogo, água e ar. Esses são realmente elementos bem conhecidos de todos. Muitos falam, quer dizer, falam em várias guias esotéricas, isso é extremamente comentado. Se fala assim se fala do éter, na ciência esotérica, e a própria ciência exotérica diz que tem o éter, o quinto elemento. Pouco a pouco a ciência exotérica vai chegando ao lado da esotérica, embora tenha uma limitação de instrumentos de pesquisa só a nível físico, mas ela vai chegando. E alguns elementos ainda não identificados. Agora, por que essa figura aqui do lado? No livro do Leadbeater, o lado oculto no culto da tradição cristã. Na missa do ofertório, é dito que ele é o poder dos 4 elementos. E esse poder dos 4 elementos ele é simbolizado pelas velas acesas. Nos lugares, eles botam, às vezes, uma lâmpada, uma coisa artificial, que não é uma vela de verdade. Porque a vela acesa está lá, a chama, é o fogo. O ar mantém a chama acesa. A vela é sólida, que fosse a terra. E uma hora, e tem um momento ali que aquela vela começa meio que derreter, começa aquela fuligemzinha que é líquida. Então, representa os 4 elementos. Bom, bom, mas voltando àquela questão da lei da periodicidade, eu acho que eu avancei. Você que era, esse capítulo é um resumo, um pouco do que dos capítulos seguintes. Talvez eu até tenha invadido um pouquinho da área anterior. Ele fez muita coisa de filosofia que a gente já leu. Aqui, temos a questão do karma. Ou seja, o ser humano é dado a questão do livre-arbítrio, ele vai cometer erros. Então, para corrigir esses erros, existe essa questão, existe a questão do karma. Eu falo, o meu karma. Que bom que você tem karma para poder os erros serem corrigidos. Porque na natureza, muitas vezes as pessoas levam um animal de um lado para o outro do planeta, chega lá e não tem um predador, aí se ele começa a ser um predador intenso, umas espécies começam a desaparecer, desequilibra. Então a natureza tem sempre uma forma de reequilibrar. Então o karma é essa lei da harmonia. Então, você karma, a lei da harmonia. Soa muito mais leve e muito mais verdadeiro. Se a pessoa comete alguns erros para fazer, olha, se a pessoa perde a paciência, pega, se irrita, deu um murro na parede, o punho vai ficar doendo, a mão vai ficar doendo. Vai ser um carro de um efeito imediato. Mas se a pessoa ficou cultivando alguma coisa, algum mal para fazer, ou a pessoa, às vezes, fez alguma coisa boa, mas com uma intenção ruim. Daquele bem vai ter um retorno. Da intenção vai ter um retorno. Porque aquela expansão, aquela forma mais perfeita, a expansão de consciência e tudo, não é, quer dizer, para a pessoa corrigir essas falhas. Essa coisa da raiva, da ganância, do interesse pessoal, do não pensar do bem comum. Quanto mais a pessoa. Claro que por melhor que a pessoa faça, vai cometer erros. É um processo de aprendizagem. Mas se eu vai fazer uma certa coisa, se acerta. Mas e a família inteira? E tal coisa? E os outros moradores do prédio? Ou do local que a pessoa trabalha? E o meu trabalho? Como vai ficar o trabalho dos outros funcionários? E as pessoas que eu atendo? Quanto mais se pensa no conjunto, mais na unidade, menos erros a pessoa vai. Eu, pelo menos, já tem mais chance de dar passos na direção certa. Mesmo assim, com muitas boas intenções, a pessoa vai cometer erros, mas vai aprendendo com esses erros, porque só o interesse, a aspiração de caminhar na direção certa, tem uma parte das casas do Barraço que ele fala, olha, que você vai tentar e persistir, e mesmo que não esteja na direção certa,
você vai ter sucesso, porque eu lhe ajudarei. Quer dizer, exteriormente está na direção errada, mas mentalmente, a nível de aspiração, só está na direção certa. Não é que, quer dizer, eu tenho um toque de reencarnação em algum momento. Uma vida é muito pouco para a pessoa aprender, para todo aprendizado. Aí que existem várias encarnações, e a pessoa esquece, quer dizer, a questão das vidas anteriores, vem com uma nova personalidade, usa aspectos seus para entender esse aprendizado. Aí que já é uma ideia um pouco mais ampla da lei da periodicidade. Reencarnação é um caso particular da lei da periodicidade, vida após vida. Os animais, quer dizer, o animal ele tem uma alma grupo. Experiência de cada animal daquele, animal morre, ele vai levar para aquela alma grupo. Até um ponto que o animal ele reencarna com uma alma, ele solta na alma. Até uma próxima passagem, ele vir para o reino humano para fazer. Mas quer dizer, dentro do próprio planeta, nós temos várias raças. Atualmente é a raça ariana, um conceito que Hitler se apropriou. Como fosse, por dizer que era só os alemães. A raça anterior foi a raça dos Atlantes, na Atlântida, temos a Lemúria. Ou seja, cada raça dessas são formas de vida mais aperfeiçoadas. Se diz que a primeira e a segunda raça é um formato até gasoso. Cada raça tem 7 sub-raças. Então, o período de 7 raças, 14% das raças, de 49 raças, passa por todo esse ciclo, faz um período mundial. Mas a Terra é o planeta físico. Então, existem alguns outros planetas, a nível técnico, nível astral, níveis menos densos, que é onde a vida passa por todos alguns desses planetas, até chegar até a Terra, e passa por outros. Dessa volta toda, isso é uma ronda, até ter outra ronda para fazer. Ou seja, do ciclo de um dia, o ciclo de uma encarnação, o ciclo de uma sub-raça, de uma raça, de uma ronda. O oriental, ele tem muito mais essa visão cíclica. O ocidental tem mais aquela visão mais linear, mais cartesiana. Uma vez que eu fiz curso de Qigong, outro exercício chinês na parte teórica, outra aula. A mesma coisa, eles dão conhecimento, eles indo e voltando. Faz aquele círculo de ver, ver alguns assuntos, no ver da outra aula, repasso para aqueles mesmos assuntos, em vez de ver o assunto de cada vez. Porque cada vez a mente vai percebendo de uma forma diferente. Essa visão circular, essa ideia de ciclo para fazer. E claro que todo esse ciclo se passa a ideia da evolução, de que se cada vez expande a consciência de uma forma melhor, você vai ter, cada vez mais vai se evoluindo. Mas esse processo de encarnar, esse estado pós-morte, muita coisa, o capítulo tem muitos equívocos dos fenômenos espíritas. Depois, quer dizer, que a consciência, a pessoa morre, quer dizer, morrer seria perece o corpo físico, a consciência vai para o corpo astral. Chega um momento que o corpo astral perece e vai para o corpo mental. Então, as memórias do corpo astral terem se dissolvido é captado pelos médios. Ou muitas vezes até muita coisa da própria mente, do médium, ou de alguém que esteja naquela sessão espírita, é confundida com a coisa. Então, mostra que muitas visões equivocadas que tem de seus espíritos. Agora, algum médium, tipo um Chico Xavier e tudo, que é bem evoluída, não é que o espírito baixe para fazer. Ele consegue levar a sua consciência até o plano mental. Aí tem um acesso à informação mais amplo, mais próximo da realidade. Isso pode, através da nossa mente, do nosso estudo, a gente estudar, a gente parar, meditar, e volta e meia vai dando aqueles insights, lampejos de intuição. É cada vez mais a gente tem mais intuição para ter uma verdadeira compreensão desse conhecimento. E de onde vem tanto conhecimento da ciência esotérica, já que não existem instrumentos no plano físico para fazer essas pesquisas? O terceiro objetivo, investigar os poderes, os mistérios, os poderes latentes do homem.
e os fenômenos inexplicáveis da natureza, clarividência, um livro químico oculta, por Lady Bethany Bezos, foi feito com clarividência, aqueles dons que a pessoa vai despertando, potencialidades que todos nós temos para fazer. Mas é disso de que a doutrina secreta, muita coisa, Blavatsky pesquisou muitos manuscritos antigos, teve inspirações diretas dos mestres, mas ela pegou coisas de livros, manuscritos do Vaticano, e indicou até a folha que estava. Ela viu isso através da luz astral. Todo conhecimento, tudo que acontece fica registrado numa caixa, alma universal. E a luz astral seria a base, a parte mais baixa da caixa. E através dessa luz astral e tudo, é que muito conhecimento pode ser pesquisado. Isso é um trabalho feito, como na doutrina secreta. Isso não foi fruto do trabalho de um único mestre para fazer. De vários adeptos, durante séculos, eles foram pesquisando, vendo as várias visões que eles conseguiam ter, comparando visões. Ou seja, foi um trabalho de séculos de pesquisa, como a ciência esotérica. Muito do trabalho de Albert Einstein teve a ver com o trabalho lá atrás de Isaac Newton. Muitos cientistas, os trabalhos foram passando de um século para outro. Nunca vai se partindo do zero. Aí tem aquele ponto de que próprio Einstein admitiu essas coisas, de que alguma hora eles paravam de soltar a imaginação, o conhecimento vinha, de uma coisa intuitiva, uma coisa além da mente. Então, a doutrina, acredito, a doutrina secreta, a ciência esotérica, ela vem de pesquisas de trabalhos de adeptos de séculos e séculos, e comparando visões de uns com outros. A gente não tem a figura daquele Deus guiando todos. A gente tem, nós chamamos nossos irmãos mais velhos, como é dito no livro dos Time, que a gente ganha quando se torna membro, de que ser membro da sociedade teosófica é trabalhar diretamente junto com esses irmãos mais velhos. Esses que fizeram essas pesquisas, quer dizer, eles já aprenderam e estão passando esse legado para a gente. Alguns antes deles passaram esse legado para ele. Aquele que sabe mais vai ajudando aquele que sabe menos. Eles são ávidos para ajudar, para doar. Aqueles outros que querem aprender. Essa é a verdadeira evolução. Aquela ideia de topo da evolução, focado para o próprio interesse. A pessoa é uma visão egoísta, é uma ideia extremamente equivocada. Que até para a felicidade nessa vida encarnada, até isso é extremamente limitante. Quando a pessoa, às vezes, faz alguma coisa assim, tipo assim, uma boa ação, mas faz aquilo ali só para chamar atenção, a pessoa não sente aquela felicidade por dentro para fazer. Então, a verdadeira evolução é esse trabalho amoroso. Então, tudo que a gente tem, uma doutrina secreta, todas as outras obras, uma inspiração da criação da Soy Teosófica que nós aqui atuamos para fazer, tudo que a gente passa, tudo isso é uma obra de atos de amor. Eu vou parar por aqui, porque esse capítulo ele dá muito direcionamento para coisas de outros capítulos. Eu acho que até já invadi um pouco de outros. Eu vou parar para a gente conversar mais um pouco, falar, comentar, perguntar.